Olá pessoal, vamos analisar uma questão aplicada pela banca FGV, ano de 2023, uma questão aí sobre o CPC 08. Então, olha lá, no dia 1 de janeiro de X0, uma sociedade empresária adquiriu por R$50 mil ações de emissão própria para manter em tesouraria. Ele diz ainda que os custos de transação incorridos nessa aquisição foram de R$5 mil. Então lembra que o CPC 08 diz que esses custos de transação eles devem ser considerados no custo dessas ações em tesouraria. Isso quer dizer, então, que no dia 1 do 1 de X0, o seguinte lançamento será realizado. Débito em ações em tesouraria, né, que foram adquiridas num custo total de R$55 mil. Lembra que essa é uma conta retificadora do PL e o crédito vai ser lá na conta bancos, na conta caixa, não é? R$55 mil diminuindo o ativo. Na sequência, ele diz que no dia 1 de dezembro de X0, a sociedade empresária vendeu essas ações por R$51 mil e diz que houve custos de transação incorridos nessa venda de R$2 mil. Então vamos pensar aqui no lançamento realizado no dia 1 de dezembro de X0. Veja que eu até vendi essas ações por R$51 mil, mas eu tive custos de transação de R$2 mil. Isso quer dizer que o impacto líquido na conta bancária foi de R$49 mil. Até recebi 51, mas tive que pagar 2 mil de custo de transação, portanto, R$49 mil foi o impacto no meu ativo, mais especificamente lá na conta bancos, não é? Aumento. Por outro lado, perceba que eu vou ter que dar baixa nas ações em tesouraria, então vou creditar aqui, olha, ações em tesouraria, porque eu acabei de vendê-las. Não é? Qual que foi o valor das ações em tesouraria que a gente havia reconhecido? R$55 mil. R$55 mil, então dei baixa nessa conta, só lembrando que a baixa dessa conta provoca um aumento no PL, afinal ela é uma conta retificadora. E veja que para completar esse lançamento, eu ainda preciso considerar que, olha, R$6 mil a débito, né? Nesse caso, só lembra que quando há um ganho, né, um lucro nessa operação de alienação de ações em tesouraria, a gente acredita reserva de capital. Quando há um prejuízo, uma perda, como foi aqui, né? Perceba que o custo dessas ações foi de 55 e isso acabou me gerando R$49 mil de caixa ao alienar essas ações. Então veja que houve uma perda aqui, um prejuízo nessa venda de R$6 mil. Então esse débito ele pode ser realizado, por exemplo, em reserva de capital, se houver saldo em reserva de capital proveniente de lucros com esse tipo de apuração no passado. Caso não há saldo em reserva de capital, aí esse débito não vai ser em reserva de capital, vai ser, por exemplo, numa reserva estatutária que deu origem, deu suporte à aquisição das ações em tesouraria lá no dia 1 de janeiro. Enfim, pouco importa, né? O que interessa para a gente é que o patrimônio líquido, né, nessa operação de alienação, ele aumenta em R$49 mil, né? Então vamos lá, assinale a opção que indica o efeito no patrimônio líquido resultante da venda dessas ações, né? O efeito no patrimônio líquido, no meu entendimento, o efeito no patrimônio líquido é um aumento de 49, né? No sentido de que, veja, que a gente dá baixa nas ações em tesouraria, isso aumenta o PL em 55, por outro lado, a gente lança este prejuízo ou consumindo um saldo de reserva de capital ou, por exemplo, uma reserva estatutária. Mas eu vejo que não há R$49 mil, não há R$49 mil entre as alternativas apresentadas, né? Então, provavelmente o que ele está querendo, na verdade, não é o efeito provocado pela alienação, ou seja, o fato contábil aqui de 1 de dezembro no patrimônio líquido. Provavelmente ele quer o resultado, né? Ele quer o resultado apurado com a venda. Não é bem isso que ele está pedindo. Olha, assinale a opção que indica o efeito no patrimônio líquido resultante da venda. Bom, o efeito a gente acabou de ver, aumenta 55, diminui 6, ou seja, aumenta de forma líquida 49. Mas enfim, não vou ficar brigando com o examinador, certamente ele quer o resultado, e o resultado a gente viu que foi negativo em R$6 mil, então vou assinalar a alternativa A, mesmo sabendo que o efeito no PL foi positivo em R$49 mil. Enfim, muitas vezes você vai ter que assinalar que a melhor alternativa, esse é um exemplo disso.
Ele falou claramente aqui que ele quer o efeito no patrimônio líquido, e o efeito é positivo em R$ 49 mil, não é essa alternativa. Então provavelmente ele queria, na verdade, era o resultado com a alienação das ações em tesouraria. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!